Olá, muito boa tarde pra você, obrigado pela companhia, Badazinho. Tudo bem, Dudu? Tudo certinho. Tudo tranquilo. Troreando, né? Devagarinho. Troreando, peleando, é o jeito, né? Não tem jeito. A Chapecoense também, né? Tá se preparando aí pro jogo contra o Botafogo de São Paulo. Vai ser no sábado aqui na Arena Condá. E ontem o meio-campista, o Tomás Bedinelli, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre a missão da Chapecoense e não deixar o time cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Foi uma coletiva até rápida, 6 ou 7 perguntas no máximo. O suficiente para perceber que contra o Botafogo Paulista, para os jogadores, vai ser um jogo do tudo ou nada. A explicação, o senso de urgência que encobre o vestiário da Arena Condá. A gente tem que, além de jogar bem, a gente tem que começar a pontuar vencendo, né? Foram 2 empates essa semana, eu acho que o time já teve uma postura bem melhor do que vinha tendo anteriormente. Mas é o que eu disse, é o senso de urgência agora, cara, que o campeonato tá afunilando, os times que estão na briga com a gente vêm ganhando também. Então, agora é a gente não só jogar bem, melhorar o jogo em si, do que o mais importante agora é voltar a vencer. Para muita gente, a fase enfrentada pela Chapecoense hoje, figurando entre os 4 clubes na zona de rebaixamento, é como se fosse um déjà vu. Lá em 2022, quando o time também estava quase caindo, Tomás estava em campo e Dalpozo no comando da equipe que conseguiu escapar do fantasma da Série C. Agora, faltando 15 rodadas para o encerramento do campeonato, o fim da história precisa se repetir. Só que antes. E agora eu acredito que a gente está numa situação parecida com a de 2022, porém eu acho que a gente tem que reagir agora, porque é o seguinte, cara, o Gilmar é profundo conhecedor da casa, da cidade, né? Um cara que tem identificação tremenda aqui e é um ótimo técnico também. Então, assim, eu acho que a chegada dele é de suma importância pra gente ter essa virada agora e conseguir voltar a vencer e tirar esse fantasma realmente de rebaixamento, da zona do rebaixamento ali. E para encerrar, o meio-campista da Chape falou sobre o trabalho do elenco, que deve ser intensificado nessa altura do campeonato. E convicto, encerrou cravando a permanência do Verdão na Série B. O nosso time é um bom time, cara. É um bom time com bons jogadores, com um staff excelente. Então, assim, eu acredito que não deu esse encaixe até agora. Só que agora tem 15 jogos, que é a nossa vida, é a nossa Copa do Mundo, né? E o que falta é a nossa Copa do Mundo, que é salvar a Chapecoense nesses últimos 15 jogos. Então eu acho que a gente tem que trabalhar bastante agora, né? Mais do que vinha sendo, porque eu acho que a gente sempre trabalhou muito, porém não deu resultado até agora. Então a gente tem que fazer coisas diferentes para colher coisas diferentes. Então eu acredito que agora a gente tem que realmente buscar essa identidade, ter essa cobrança entre nós ali dentro do vestiário, para conseguir salvar a Chapecoense. Independente se jogar o Tomás, se jogar o Marlone, se jogar o Giovani ou o Perotti, quem jogar ali dentro, um torcer pelo outro, coisa que a gente vem fazendo, um ajudar o outro, porque realmente, como eu já falei em outras ocasiões e vou falar hoje de novo aqui, a Chapecoense esse ano não vai cair, cara. A gente vai salvar esse time. Tomara. Boa. Tomara que sim. Que tal? E bateu na mesa, né, cara? E a gente tem a classificação aí da Série B. Pode colocar pra gente na tela? Porque a situação ficou mais complicada, né, Badana? Mais complicada. A situação já estava ruim, agora ficou terrível. É verdade. 19ª colocada Chapecoense, vice-lanterna, porque o Brusque venceu o Sport. Jogando dentro de casa, jogando na ressacada. Na ressacada, ganhou. Inclusive, o Sport vai demitir o Guto Ferreira lá, né? Vai anunciar. Quase que ele bate o recorde do Tcheco, né, cara? O Tcheco ficou 13 dias, o Guto Ferreira vai ficar 30. O Tcheco ficou 2 jogos, o Guto Ferreira 5 jogos. O Guarani tem um jogo a menos. O Guarani tem 18 pontos, mas não jogou contra o Botafogo. Não jogou contra o Botafogo. Veja como que são as coisas, né? O Guarani e o Botafogo não jogaram por conta da fumaça lá das queimadas, era para ser final de semana. Mas a Chapecoense está ali na vice-lanterna, assisti todo o jogo do Brusque, ganhou do Sport Recife e me chamou a atenção realmente como que o Sport jogou mal, como que o Sport produziu tão pouco. E aí hoje o Sport demitiu o técnico Guto Ferreira, está indo tentar o Daniel Paulista lá no CRB. E o Brusque, com o técnico Luizinho Vieira, que a gente conhece bem, trabalhou muito tempo aqui no Ipiranga de Erechim, ganhou o jogo de 1-0 e depois do jogo ele desabafou. Ele falou, olha, não é fácil, para o Brusque é complicado. Jogou ontem numa ressacada deserta, era campo neutro. Tinha mais torcedores do Sport do que do Brusque. Campo neutro, gramado perfeito para o Sport jogar, não jogou e o Brusque foi lá e ganhou. Bonito gol, aliás, do atacante no primeiro tempo. Diego Matias. E aí o Luizinho Vieira desabafou, ele falou, não é fácil fazer futebol. E é verdade,
Aí eu comecei a pensar, o Brusque foi para a decisão do Campeonato Catarinense, perdeu para o Criciúma, e a gente lembra do segundo jogo, uma arbitragem altamente comprometedora, que não deu um pênalti escandaloso para o Brusque, que poderia empatar o jogo e levar para os pênaltis, mas chegou na final do Campeonato Catarinense. E agora está aí peleando e está na frente da Chapecoense, não jogou uma partida dentro de casa, diante dos seus torcedores, no estádio onde ele joga, que é o Augusto Bauer, que está passando por reformas, gramado sintético, daqui uns dias vai voltar a jogar em casa. E mesmo assim estou melhor que o Chapecoense. Aí o Luizinho Vieira falou, olha, é difícil. Sabe quantos sócios o Brusque tem? 64 sócios. 64 sócios o Brusque tem. Perdeu o patrocinador Master, que todo mundo sabe quem é, do ano passado para esse ano aqui. O patrocinador não patrocinou mais o clube e tiveram que se virar. Sábado, no Clube da Bola, nós entrevistamos o seu Danilo Resini, que é o presidente do Brusque. Ele falou, olha, para nós aqui é tudo complicado, é eu e meu filho. É o seu Danilo Resini e o André Resini, que tocam o futebol do Brusque, e eles estão na frente da Chapecoense. Então, às vezes, eu ouço falar que aqui em Chapecó não é fácil fazer futebol. Difícil é lá no Brusque, cara. 64 sócios, e eles estão na frente da Chapecoense. Mas ainda dá para reverter isso e deixar o Brusque para trás e passar o Brusque e não correr o risco de entrar para a lanterna. Se a Chapecoense perder para o Botafogo e o Guarani, que joga na terça-feira, ganhar do Curitiba, Chapecoense vai para a lanterna. Mas ainda dá tempo de recuperar. Aquilo que o Tomás Bedinelli falou. É só traduzir tudo que ele falou, colocar em prática dentro de campo a partir de sábado contra o Botafogo. E não teve o jogo do Botafogo e Guarani. Se o Guarani tivesse vencido o Botafogo, o Chapecoense seria lanterna. Lanterna. O Guarani tem um jogo a menos. Ganhou, tem um número, vai para 21 pontos e um número a maior de vitórias, 5-4. Situação muito complicada. Mas dá para reverter. Dá tempo, tem 15 jogos, dá para sair, dá para passar o Brusque, dá para passar o Ituano, dá para alcançar, quem sabe, o CRB, o Paysandu, dá para alcançar o Botafogo de Ribeirão Preto, mas todos estão vencendo. O Guarani voltou a vencer, o Brusque voltou a vencer, depois de 5 partidas, o Ituano voltou a vencer, o único que falta voltar a vencer é a Chapecoense, e não dá mais para adiar, tem que ser a partir de sábado. É sábado, sábado é o dia. E a Chapecoense anunciou a contratação do lateral esquerdo Walter Clar. Jogador de 29 anos, é paraguaio, estava no Taquari, 2 temporadas já. Defendeu outros clubes do Paraguai, o Olímpia, o Esportivo Luquenho, o Nacional lá do Paraguai, o Guarani do Paraguai. Tem também passagem pelo River, do Uruguai, e o Boa Vista de Portugal. Contrato com o Verdão em definitivo até novembro do ano que vem. Walter Clar é a 36ª contratação da temporada, Badá. É, mais uma contratação para a lateral esquerda para suprir a lesão do... Falando de Série B. Série B. Fora os jogadores que não foram anunciados ali, que a Chapecoense não anunciou da Copa Santa Catarina. Passa fácil de 40, né? Então, tem um site que é espetacular, que é o Gol, site O Gol. Quando você ouve um jogador que tu não conhece, tu vai no site O Gol e tu vê toda a trajetória, o dossiê dele. Ele jogou em bons clubes lá do Uruguai, verdade, né? Jogou em bons clubes. Olímpia é um clube tradicional. E aí, o que tu, além do Gol, o que tu faz? Tu vai nas redes sociais do cara. E a gente foi ver a rede social do Walter Clark. Ele é parrilheiro. O negócio dele é parrilha. Ele mete parrilha direto lá. E vende lá umas cuias, uns troços e tal e coisa. E... De futebol não tem muito, mas de parrilheiro ele tem bastante. Então. E outros utensílios que ele trabalha lá, não sei o que ele faz. Mas é bom pro grupo, então. Mas, de repente, tá no lugar certo, né, cara? Chimarrão e parrilha é aqui mesmo, mas tomara que dê certo aí, que possa ajudar a Chapecoense a sair dessa situação. Mas eu ouvi boas referências desse jogador, tomara que ajude, tomara que se adapte rapidamente, né? O currículo dele lá no site O Gol é bom. Jogou em bons clubes lá do Uruguai e vai dar certo. Tomara que sim. Vamos torcer.